As ferramentas de inteligência artificial já estão sendo tão humanizadas pelo público que as pessoas não só estão fazendo terapia, como já estão até conversando e trocando segredos, fazendo confissões para as inteligências artificiais. Mas hoje a gente veio falar de um outro salto de humanização das IAs, que é o salto rumo à fé. As pessoas não só estão usando o IA para ler a Bíblia e para entender versículos, mas para se confessar e como um intermediário para falar com Deus. É isso que vocês ouviram. E é claro que tem muita empresa já de olho nesse movimento. Se a gente já estava habituado com as fintechs, que são as startups financeiras, com as foodtechs, que são as startups alimentícias, chegou a hora e a vez das faithtechs, que são as startups da fé, né, Diogo? Conta pra gente o que está acontecendo nesse mundo divino da inteligência artificial. Esse é um movimento novo que está acontecendo no universo da inteligência artificial, porque, de novo, é uma ferramenta que conversa, que domina a linguagem, então é fácil a gente antropomorfizar, criar novos tipos de relação. Isso começou com o pessoal usando para fazer terapia, construir amigos, criar laços afetivos e românticos com a inteligência artificial, e muita gente começou a oferecer produtos para a fé. E é por isso que surge esse termo, né? Faith Tech, que seria a tecnologia da fé. Assim como tem as fintechs, né? Tecnologias de finanças, as Faith Techs, elas olham para criar serviços e tecnologias para que as pessoas se relacionem muito bem com a fé. E aí tem uma série de diferentes tecnologias, produtos e serviços relacionados a tudo isso. Recentemente, até o New York Times fez uma matéria muito completa sobre isso, de como isso vem crescendo nos Estados Unidos, e são diferentes serviços. Tem um serviço que talvez seja até o mais fácil da gente entender, que é o Bible Chat, que é como se fosse a Bíblia inteligência artificial, que você consegue conversar com ela. E eles falam que eles já são uma das maiores aplicações de inteligência artificial para a fé, com mais de 25 milhões de usuários, né? E é bom a gente dizer que os aplicativos da Bíblia já são um fenômeno em qualquer loja de aplicativo. Se você entrar agora na App Store do Brasil, o segundo maior aplicativo na seção de livros é o aplicativo da Bíblia. E dos 20 aplicativos mais baixados, pelo menos 7 são de Bíblia. Exato, e você tem outros tipos de ferramenta, né? Ferramentas que servem como um intermediário para igrejas, então isso também é um movimento que está acontecendo. Inclusive, tem uma startup nos Estados Unidos que ela só cria aplicações para outras igrejas, e ela está crescendo bastante nos Estados Unidos, mas tem aplicações que ainda são mais sensíveis, que elas apresentam como se Deus estivesse ali, como se ela estivesse conversando com o próprio Deus. E está crescendo muito esse tipo de inteligência artificial. É como se a pessoa fosse confessar e ela não tivesse que confessar com um intermediário, né? Eu converso com a inteligência artificial, que acaba sendo a representação de Deus ali. Então, isso é uma coisa é um fenômeno bem curioso de entender, e até essa matéria do New York Times conversou com diferentes líderes religiosos, né? E eles falam, olha, é um movimento muito interessante que está acontecendo, porque a gente já identificou uma geração de pessoas que nunca foram, por exemplo, a uma igreja ou uma sinagoga, mas são fiéis, elas praticam a fé por meio de tecnologia. Então, não necessariamente inteligência artificial, às vezes é um aplicativo da própria igreja, ela assiste alguma coisa online, participa de forma remota, nunca pisou necessariamente fisicamente numa igreja ou sinagoga, mas ela está presente. E eles colocam que é interessante, porque esses aplicativos são como se fosse uma porta de entrada para a fé. Então, num primeiro momento, eles veem como uma coisa positiva. Só que os próprios líderes religiosos, eles já começam a enxergar alguns problemas, né? Se, por exemplo, essas pessoas começarem a trocar a igreja por esse tipo de aplicativo de uma forma definitiva, ou se elas começarem a projetar realmente que uma inteligência artificial ali, ela é Deus. E isso é um desafio enorme, né? Que se tem, porque tem pessoas que realmente começam a acreditar. Da mesma forma como muitas se relacionam de forma emotiva, afetiva e romântica com a inteligência artificial, outras acreditam que estão criando um laço espiritual. E é importante a gente colocar aqui, né, que essa inteligência artificial que a gente está falando são aplicativos, aplicações
que elas são criadas exatamente para esse fim, né? De se apresentar, às vezes, como um interlocutor de um líder religioso, ou às vezes como o próprio Deus. Exato. Elas são criadas para isso. Mas acho que também tem um movimento do próprio Vale do Silício, na sua essência, na sua filosofia, de muita gente colocar a inteligência artificial como se fosse um processo de criação de um Deus, Uhum. na sua essência. Então, algo ainda mais sutil. Exato. Você mencionou aí uma delas, mas você não deu o nome. E o nome dela já diz respeito ao que ela traz, qual que é o objetivo dela. Porque o nome dela é Chat with God, que é trocando uma ideia com Deus. Ainda que ela se proponha a ser um conselheiro espiritual, ela fala com o usuário como se o usuário estivesse realmente falando com Deus. A pessoa está rezando em forma de texto, em forma de áudio, e do outro lado tá vindo uma resposta como se fosse uma entidade divina. Tanto é que o diretor executivo da Chat with God disse que a pergunta que ele mais recebe é realmente com Deus que eu tô falando? As pessoas realmente estão confusas e acreditando que ela está falando com Deus, seja porque aquela divindade explicitada ali dentro do chatbot fala com ela de um jeito tão empático e dizendo para ela coisas que têm a ver com a vida dela, ou dizendo coisas que ela quer ouvir naquele momento de vulnerabilidade, mas as pessoas estão realmente acreditando que estão falando com Deus. Sim, e isso é um fenômeno, assim, porque recentemente eu estava até fazendo uma pesquisa na Twitch, tentando entender esse movimento, se isso também estava sendo replicado na Twitch, e aí tem um canal específico que é como se fosse Jesus online ali. E aí as pessoas ficam conversando e muitas vão pedir, tipo, até um conselho banal, assim, eu peço uma pizza de queijo ou uma pizza de calabresa, ou até gente mais aflita, sabe, na conversa. Esse personagem do Jesus aí é feito pelo Character AI. E eu não sei se você viu, mas o Character AI acabou de proibir que menores de idade usem a plataforma, justamente porque são pessoas em formação, que ainda têm sua cognição, ainda por ser construída, estão em vulnerabilidade e não conseguem distinguir o que é real do que é feito sinteticamente. Ou seja, a própria plataforma percebe que ela tem uma característica ilusória e tenta afastar as pessoas mais vulneráveis ali de dentro. É para tomar cuidado. Mas e aqui no Brasil, hein? Será que já tem gente usando o IA para dar voz a entidades divinas? Tem, você não viu o caso Que caso? que viralizou aqui do suposto pastor que ele vendia conselhos por inteligência artificial? E era um golpe. Você não viu isso? Eu não vi, como é que era isso? Cara, eu vi muito por cima, assim, mas era um pastor que vendia aconselhamento, só que ele usava inteligência artificial para fazer isso. Então ele gerava tudo por inteligência artificial, a pessoa discava, né? Era um disque fé, sei lá. Disque fé. Não sei lá como é que chamava. E a polícia civil foi atrás do cara. Mas por assim. que a polícia foi atrás? O que tem de errado aí? Bom, ficou conhecido como o golpe da oração. O golpe da oração. Então ficou conhecido como o golpe da oração, mas acho que além de, charlatanismo é um problema, né? Sim. É crime, inclusive. Você abusar da fé alheia, é um crime contra a fé pública. Isso, exato. Mas também acho que tinha toda uma questão também de lavagem de dinheiro, parece. Então, tem todo um esquema ali envolvido nisso, mas é fácil, né? Você conseguir automatizar esse processo de exploração da fé com a inteligência artificial, né? Qual?